Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 23 de agosto de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento imobiliário. Estou falando muito do mercado brasileiro aqui ultimamente, quem acompanha aí e curte o mercado brasileiro não pode reclamar de mim, que eu estou falando, fazendo bastante vídeo. Fiz um vídeo recente ali sobre o MPFI, falando ali do problema dele, mostrando, fazendo um comparativo com os Estados Unidos. O vídeo de hoje eu prometo que eu não vou nem... Não, eu vou falar dos Estados Unidos também. Tem que falar, não tem jeito. Mas nós vamos focar hoje na análise de FII. É um pouco parecido com a análise de REITs. Eu tenho bastante artigo lá no blog falando sobre REITs, mas eu tenho alguns artigos também falando sobre FII. Se você não sabe como analisar um FII, lá no blog eu explico sobre isso. Se você não sabe como analisar um REIT, lá no Ex-Dividend explica como analisar um REIT. Eu fiz um artigo lá mostrando quais os indicadores você deve olhar. É um artigo mais focado na questão matemática da coisa. Aqui eu vou abordar um aspecto mais focando mais na qualidade do negócio e não no aspecto quantitativo. Então, se você quiser ter uma noção acerca do que olhar a nível de qualidade no FII, esse vídeo aqui pode te ajudar nisso. Bom, eu havia feito um artigo no passado e um leitor me questionou sobre o que eu havia escrito. E ele pegou e falou assim, poxa, eu estou com essa e essa situação, eu queria saber se eu estou enxergando da maneira correta. Eu até peguei e falei com ele, não, cara, não é bem assim a coisa, existem, eu disse aquilo, mas existem exceções, né? Então, você, numa análise tanto de empresa, quanto de FII, quanto de REIT, tu não pode pegar aquelas coisas e tomar como uma regra. Existem coisas que você tem que analisar e dependendo determinado do setor ou do ativo, você tem que interpretar de outra maneira. Mas o que ele estava me questionando? No passado eu havia escrito um artigo aqui no qual eu falei o seguinte, gente, é importante que você compre um FII que ele tenha 100% do imóvel. Por que é legal o FII ter 100% do imóvel? É claro que nem sempre você vai ter essa situação, mas você busque, né? Você prioriza esses FIIs aí que tenham a maior parte dos imóveis, né? Que tenham uma participação maior dos imóveis. Imagina que você tem lá uma torre comercial e você tem 10 andares da torre lá, né, do prédio, e você tem 5 andares daquele lá que está na sua mão, está alugado. E de repente vem uma crise tremenda, como a gente está vendo aí hoje, e os outros 5 andares ficam vazios. E é de outra pessoa, de outros inquilinos, vou dar um exemplo, de outras pessoas. E aí você tem lá o seu inquilino, alugado lá em algumas salas lá, né? E de repente os caras dos outros andares começam a ficar meses ali com aquela vacância. O cara começa a ficar desesperado. O que vai acontecer? É normal que tenha uma queda de preço nos aluguéis, né? Toda crise acaba levando a isso. Então, se você é dono do prédio inteiro, você não vai baixar o aluguel daqueles que já existem vagos, porque senão você não tem como, né? Mas se você não é dono, você fica à mercê da visão do outro cara que é dono da parte vaca, né? Da parte que está vaga, né? E aí, esse cara, ele pode simplesmente, sei lá, vamos supor que o cara pague R$ 100 pelo metro quadrado para você. Pô, o cara vai lá e joga, porra, comigo aqui agora, eu tô precisando de alugar isso aqui de qualquer jeito. Eu vou cobrar 80 conto metro quadrado. Então o cara joga o preço lá no chão. O que vai acontecer com o seu inquilino? O inquilino não é burro, né? Ele sabe muito bem quanto é que está o aluguel em cima ali dele, né? Então, se tratando ainda por cima de um imóvel que é um escritório, né? Isso é mais complicado ainda. O cara pode simplesmente falar assim, meu amigo, vou sair do andar número 3 e vou para o andar número 5, por exemplo, entendeu? Ele só vai trocar de andar, o endereço dele permanece o mesmo. Então isso daí é muito arriscado para o fundo, né? Não é uma coisa muito boa. Então por isso que eu falo com vocês, não compre fundos no qual ele não detenha 100% do imóvel. E você vê muitos fundos aqui no Brasil no qual ele tem, tipo, sei lá, 30%, 20%, e aí ele cai nesses riscos, entendeu? Se o cara tem, por exemplo, você pega um fundo lá como o Health Income, que é eu tô falando de REITs, né? Aí o REITs, para quem não conhece do outro vídeo, são fundos de investimento imobiliários lá dos Estados Unidos. Você pega o Health Income, ele tem 1.000 imóveis. Porra, se você tem 1.000 imóveis, meu amigo, na sua carteira de imóveis, você pode ter ali talvez uns 50, 100, 200, até mais talvez que você tenha uma participação de 30%, 20%. Não tem problema, entendeu? Pô, tu tem 1.000 imóveis. Mas aqui no Brasil não é comum isso, você pegar um fundo que tem 1.000 imóveis na carteira.
Você vai pegar um fundo que tem, sei lá, no máximo 5, 4, quiçá um imóvel, né? Às vezes. E às vezes esse imóvel, o cara não tem 100% do imóvel, que é ruim, pelo fato que eu expliquei. E tem um agravante maior, que a grande maioria dos fundos aqui no Brasil são fundos de escritório. Infelizmente, a grande maioria é de escritório. Eu queria ter mais fundos de outros tipos, mas não temos uma diversidade muito grande aqui nesse sentido. Então, assim, a maioria desses fundos são de escritórios. E o escritório, ele é pior ainda, porque o escritório, se o cara chegar e falar assim, porra, vou trocar de andar, não afeta ele nada. Não tem problema nenhum, entendeu? O cliente não vai ali bater na porta dele para comprar, entendeu? Ele, mais que ele vai fazer é pedir, ligar para a operadora de telefone, de internet e falar, meu amigo, troca o meu andar aí do 3 por 5, acabou. A vida dele continua a mesma. Ele tem uma economia, que ele vai mudar de andar, vai pagar muito mais barato, entendeu? E você vai ficar com a vacância na mão. Então, é ruim quando o fundo não tem esse percentual todo. Baseado nessa informação que eu escrevi, o leitor me mandou um WhatsApp. Inclusive, se você não tem o WhatsApp do Viver, me adiciona aí no seu WhatsApp aí para a gente bater um papo sobre investimentos ou qualquer outra coisa que eu queira falar. Mas enfim, ele me mandou uma mensagem, já tem um tempo já que ele me mandou isso aí, eu tô pra fazer esse vídeo aqui, mas eu não consigo parar. Tá fogo, tá demais. Tá demais, correria demais. Mas ele me mandou essa mensagem falando, poxa, eu tô querendo comprar uns fundos de shopping, né? Tô analisando alguns shoppings aqui na bolsa. E boa parte dos shoppings que eu estou analisando, a grande maioria deles, eles não possuem 100% dos shoppings. Eu vejo aqui alguns shoppings que tem tipo 20%, a grande maioria tem 20%, 15% a 25% mais ou menos, nessa faixa aí. Então nem metade mais do que a metade do shopping o fundo geralmente consegue ter. E acho que na pesquisa dele ele achou um só que tinha mais de 5% e tal. Por exemplo, o próprio Parque Dom Pedro que eu tenho na minha carteira. Se eu não me engano, acho que o Parque Dom Pedro tem 15% só do shopping, o fundo, né? Os outros restantes do percentual tá na mão de outras pessoas. Então, tipo assim, ele me fez justamente esse questionamento. Ele falou, você havia falado, Viver, que quando o fundo não tem 100% do imóvel, não é uma boa opção. O que eu devo fazer nesse caso? Compro esse fundo que está com 100%, mas que não me parece muito legal por conta de ter uma vacância um pouco maior, ou foco nos outros fundos que tem 20, 15% com a vacância menor? Aí eu peguei e falei com ele, cara, quando você lê alguma coisa nesse sentido, quer dizer que você vai aplicar as coisas que você lê no meu blog para tudo, né, cara? Você tem que avaliar, porque tem exceções, né? Na vida tudo tem exceções. Então, uma das exceções é essa. Porque quando você está analisando um imóvel de varejo, ele é completamente diferente do imóvel escritório, né, cara? Eu não vejo problema num fundo de shopping o cara ter 20%. Por quê? O cara do shopping, que tem uma loja lá, ele não vai pegar aquela loja e mudar do ponto A para o ponto B para economizar dinheiro. Porque para o varejista é muito ruim que ele perca o ponto. Porque se ele sair daquela loja e vai para uma outra loja, imagina uma farmácia lá. Tá lá a farmácia, tá. Aí eu vou fechar aqui e vou abrir 2 lojas depois, ou 5 lojas. Pode ser do lado, cara, não interessa. Meu amigo, ele corre o risco de chegar um outro cara, abrir um negócio idêntico ao dele e pegar todos os clientes que ele tem. Entendeu? Então, o ponto no varejo é uma coisa assim extremamente importante. É muito importante. Então, é um outro tipo de análise que tem que fazer. No caso do shopping, você pode ter um pouco de tolerância. Você talvez nem precise de analisar essa questão do percentual de participação no shopping, no varejo. Eu dei o exemplo até aqui do Health Income, que é um REIT de varejo. Mas enfim, no varejo você não precisa nem de analisar isso, porque você não corre esse risco do cara se mudar do ponto A para o ponto B para economizar um dinheiro. O que é diferente do escritório. Porque o escritório, quando você dentro da mesma torre ali, né? Você já tem a concorrência de fora, né, cara? Imagina só. Porra, você tem um prédio do lado do seu, totalmente vago, com preço metade do que você paga de aluguel. Porra, já fica aquela tentação, né, cara? Às vezes o cara acha até alguma coisa no outro bairro, né? Pô, metade do preço, dependendo de um bairro maneiro e tal, o cara fica, do escritório fica oriçado, né, meu amigo? Então você imagina, às vezes, o cara ter uma oportunidade a um preço sedutor, estando no mesmo lugar, entendeu? Na mesma torre. Então, tipo assim, é mega complicado isso.
Então, assim, é uma coisa que você tem que procurar evitar ao máximo esse tipo de situação. Mas no varejo a gente não encontra essa coisa. É por isso até que eu gosto muito de fundos e REITs de varejo. Porque o varejo, o cara ter o ponto ali é muito importante. Ele só vai sair do seu negócio se ele realmente quebrar. Ele não vai trocar para um outro lugar mais barato na crise. Ele só vai sair de lá se ele falir. Acabou, não tem como, aí não tem jeito. Aí você perdeu o cliente. Aí perdeu o cliente mesmo, aí não tem jeito. O cara faliu, vai fazer o quê? Mas enfim. Então, um outro fundo, por exemplo, um outro estilo de setor, né, que me preocupa bastante, é o setor de logística, por exemplo. Eu tenho lá o, Euro, o Europar, né, é um fundo de logística. Eu tenho alguns fundos de logística também, uns REITs de logística também. E logística também é um pouco parecido com o escritório. Porque, meu amigo, o cara trabalha com entrega. Imagina lá, você tem um galpão de logística. Cara, o que você precisa no seu galpão de logística? Você precisa do cliente indo lá no seu galpão te visitar? Não precisa. Você não precisa. Não tem problema se você está no ponto A e mover lá seu galpão para, sei lá, para o bairro X. Você só precisa de acesso a uma rodovia. Aí você precisa para desovar ali as suas entregas. Se você tem acesso à rodovia, meu amigo, não importa onde você esteja. Então, tipo, quando você trabalha com logística, você tem uma vacância muito grande. Tá entendendo? Então você corre um risco de, tipo, perder ali cliente por conta da competitividade, né, cara? A gente às vezes vê um aumento talvez até um aumento de oferta, né? Vamos dizer assim, por conta da crise, né? Mas talvez até um aumento de oferta por conta de novos prédios, novos imóveis sendo lançados. E isso pode ser ruim para o seu fundo, entendeu? Então, por isso que não é uma coisa tipo assim, pô, eu não vou colocar esses fundos na carteira. Não, coloque, mas com moderação, vamos dizer assim, né? Então, você tem que avaliar esse tipo de coisa, claro. Por isso que eu não gosto. Eu acho que de todos ali, o mais fácil do cara mudar é o do escritório. O escritório é tipo, é batata, é muito fácil. Meu amigo, é só desligar o telefone, a internet, ligar lá no outro, acabou. E pagar alguém para mover as mesas aí para o outro prédio. Então, por isso que eu não gosto de fundo de escritório, por isso que eu evito fundo de escritório ao máximo, porque eles são muito frágeis, né? Para mim comprar um fundo de escritório, o imóvel tem que estar muito bem localizado. Ele tem que ser um ponto muito bom, porque mesmo com a crise, com o cara oferecendo preço mais baixo, o cara não vai sair dali, porque aquele imóvel está localizado num ponto muito bom mesmo, e aí para ele não vale a pena correr o risco de perder aquele ponto ali e depois não conseguir voltar quando a situação melhorar. Então, assim, só se a localização for muito boa para escritório. Se a localização for mais ou menos, não pegue. Localização em questão de escritório é fundamental. Então, aí nesse vídeo aqui, eu já passei já 2 dicas matadoras. Deveria 3 dicas, né? Primeiro, olhe localização bastante, olhe muita localização na questão dos imóveis de escritório. A segunda, procure comprar FIIs com 100% de participação nos imóveis. E se você estiver lidando com um shopping ou algum FII ou REIT de varejo, não faz muita importância a regra número 2 ali da participação. Enfim, eu não vou me prolongar muito aqui nesse vídeo, a ideia nesse vídeo é ser um pouco curta, é só jogar um pouco das ideias. Se vocês curtirem esse tema aí, de repente a gente pode trazer alguns outros aspectos sobre análise de FII, mas não agora. Vamos fazer uns outros vídeos e depois mais pra frente a gente volta. Se vocês quiserem mandar algum comentário aqui, deixa um comentário aqui embaixo no YouTube ou lá no nosso blog, falando sobre algum tema acerca de FII que queira que a gente fale, e a gente tenta trazer algum assunto nesse sentido. Mas, enfim, a ideia aqui era mais ou menos falar sobre essa questão da participação. Acho que deu pra gente passar como um todo. Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho aí. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!